Fala pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar uma situação que aconteceu durante essa semana e que acabou chegando até mim através do pessoal do suporte da Brasiltech. Eles compartilharam tudo comigo e eu gostaria de trazer aqui para vocês porque é uma lição importante que ficou em relação à investigação das causas dos problemas que acontecem num circuito elétrico. Nesse caso, um disjuntor e um IDR estavam desarmando consecutivamente. E como eles não eram de um circuito específico, era o geral que estava desarmando, tanto o IDR quanto o disjuntor, então toda a instalação ficava sem energia e por isso eles acabavam sendo rearmados aí. Toda vez que acontecia de desarmar, eles eram rearmados e a vida seguia por algum tempo até que acontecia de desarmar novamente. Só que chegou num ponto em que isso estava acontecendo com muita frequência e não foi mais possível ficar rearmando toda vez. Era possível sim, mas não era prático, né? Toda vez ficar sem energia e lá ter que ficar ligando de volta, então resolveu-se fazer uma pequena investigação, entrar em contato com o departamento técnico da Brasiltech para tirar dúvidas, e aí foi feita uma investigação, uma pequena investigação, através do departamento técnico. Então, nesse vídeo eu quero te falar sobre o que aconteceu, o porquê que estava desarmando esse disjuntor, esse DR, e trazer uma foto também da instalação. Infelizmente eu tenho uma foto só, não foi eu quem fiz esse atendimento. Se eu soubesse que isso chegaria até mim, eu teria pedido mais fotos, né, mais registros, mas infelizmente foi só uma foto mesmo, que foi enviada pelo WhatsApp para o suporte da Brasiltech. Então fica comigo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações também para não perder nada e já deixa o seu like, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, essa aqui foi a foto que eu tive acesso. Essa foto aqui, ela tem uma observação aqui que eu preciso fazer. A instalação ela não estava dessa maneira aqui quando o problema estava acontecendo. Esses cabos aqui são os cabos que saem, do disjuntor para a carga, e eles estavam na parte de baixo do disjuntor. Eles foram ligados aqui em cima de forma provisória até que fosse resolvido o problema, e por isso eles estão na parte de cima aqui. Mas saibam então que no momento em que estavam acontecendo os problemas aí de desarme desse disjuntor aqui, eles estavam na parte de baixo. Esse disjuntor aqui é um disjuntor bifásico. Nessa instalação especificamente, ela é aqui em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, são duas fases e nós temos 440 volts entre essas fases, e esse modelo de bifásico ele proporciona tensão de 220 entre fase e neutro. Então é um disjuntor bifásico, 220 fase neutro e 440 fase. Esse disjuntor aqui em seguida também tem um DR, que até, para falar a verdade, eu não sei qual que era antes, era esse DR aqui, que aparece só um pedacinho dele, é um IDR, nesse caso, ele desarma somente por fuga de corrente, e esse DR aqui, ele é ligado em série com esse disjuntor. Agora eu não sei qual que estava antes, qual que estava depois, mas não interessa também, porque para nós aqui não vai mudar. Bom, o grande detalhe aqui dessa foto, ela foi enviada depois da identificação do problema. Se fosse enviada antes, teria facilitado, né? Mas não estava nessa posição aqui, como eu falei, esses cabos estavam embaixo, então isso aqui não estava tão evidente. Olha só esse cabo aqui, ó. Esse cabo, durante uma manutenção de ar-condicionado, foi mexido nesse painel aqui. E instalação, por algum motivo foi mexido nesse painel numa eventual instalação de um ar-condicionado e acabou acontecendo isso aqui, ó. O cabo ele foi danificado, e não só a capa do cabo, como o próprio cobre aqui dentro também. Então, como que se chegou na conclusão de que poderia ser algo relacionado ao cabo aqui, mesmo sem estar vendo, né? É difícil quem vai percorrer todo o cabo procurando um defeito desse tipo. Então, você precisa ter indícios fortes aí de que o problema está no cabo para que você realmente possa investigar esse tipo de coisa, né? Então, quais eram os sintomas aqui? Tanto o IDR quanto o disjuntor, eles desarmavam. Os dois estavam desarmando, não ao mesmo tempo, mas acontecia de hora um desarmava, hora o outro. Esse cabo aqui, como eu falei, ele estava na parte de baixo. E na parte de baixo é o final aqui desse quadro, e ele tá danificado, esse quadro aqui, ele, apesar de ser de plástico, mas na parte de baixo aqui está direto no concreto. Então o que estava acontecendo aqui? O IDR... Ele é um IDR, né? É interruptor DR. Ele é um IDR desse modelo aqui. Ele tem, no caso do modelo específico lá que foi utilizado, é um tetrapolar, já que são duas fases em neutro, né? Então é um tetrapolar. Eu não me recordo agora qual que é a corrente, mas essa corrente aqui, ela pouco importa. Isso aqui é só o quanto o DR suporta, porque o que faz ele desarmar é isso aqui, ó, 30 mA. Então o IDR, ele não desarma por curto-circuito nem por sobrecarga, apenas fuga de corrente. Então, se estava desarmando, quer dizer que nós tínhamos uma fuga de corrente. Isso já abre a possibilidade
do problema ser causado por um cabo danificado, assim, com a isolação danificada, né? Porque se eu tenho um dano à isolação e esse cobre encosta em algum ponto que consiga escoar uma corrente para a terra, vai acontecer de desarmar esse DR. Por que eu falo que a corrente aqui não importa? Porque esse dispositivo não desarma por sobrecarga. Então, mesmo que você compre um modelo de 25, se estiver passando 40 amperes por ele, se estiver passando 63, ainda assim ele não vai desarmar, a menos que nós tenhamos uma fuga de corrente que ultrapasse esses 30 miliamperes. Não necessariamente ultrapasse. Eu já falei sobre IDR aqui, tem alguns detalhes relacionados a essa corrente também. Tem vídeo dedicado a isso, eu não vou me aprofundar tanto. Mas basicamente, então, não se tinha possibilidade de desarme por fuga, de desarme por curto-circuito ou por sobrecarga, somente pela fuga mesmo. Então, nós já sabemos que tinha uma fuga na instalação. Nesse momento aqui, em que soubemos que o DR estava desarmando, sabíamos que tinha uma fuga na instalação. Isso poderia ser em algum equipamento, como poderia ser também num cabo, né? O que é bastante comum, até mais comum do que a gente pensa. Outro dispositivo que estava desarmando é um disjuntor. Acho que naquele caso é um de 40 amperes, né? Um bifásico de 40 amperes. Mas não interessa, que todos esses disjuntores eles vão desarmar por sobrecarga e por curto-circuito. O curto-circuito é quando nós temos uma corrente muito alta e vai acabar fazendo o circuito magnético do disjuntor causar o disparo, né? O circuito magnético ele tem uma mini bobina com pouquíssimas espiras, mas a corrente fica tão alta no curto-circuito que aquelas pouquíssimas espiras são suficientes para fazer desarmar o disjuntor. E aí esse desarme ele pode ser por curto-circuito. E pensando num curto-circuito, poderia acontecer sim um curto-circuito devido a essa isolação danificada. Em quais circunstâncias aqui? Se tivesse outro cabo também com a isolação danificada, e aí cabo com cabo vai fechar um curto, ou um equipamento bem aterrado, né? Se você tiver um equipamento aterrado e encostar nessa falha aqui dessa isolação, esse equipamento aterrado ele pode também escoar uma corrente alta para a terra e desarmar por curto-circuito. Encostando aqui na parte de baixo, como eu falei, que está no concreto, pode acontecer um curto-circuito? É improvável. A resistência da parede ela é muito alta, né? Então, talvez com ela úmida, não sei, até de repente cabe um vídeo, né? A gente fazer alguns testes aqui. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, e de repente eu possa vir a gravar alguns vídeos, ou um vídeo, onde eu compare, né, a resistência de uma parede estando molhada, estando úmida ou estando seca também. De repente dá para fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que seria interessante. Bom, então, mas ainda assim, a hipótese de curto-circuito por conta de encostar na parte de baixo da caixinha é improvável. E nós não tínhamos outros cabos danificados, e isso aqui até é comum de acontecer quando tem alguma sobrecarga, porque um cabo acaba derretendo a isolação do outro também, então ficam vários cabos aí com a isolação meio capenga, então pode acontecer curto-circuito. Nesse caso, não foi a isolação aqui, ela estava íntegra, né? Aos olhos de quem via de fora assim, estava íntegro, e apenas esse dano aqui que estava escondido, estava para a parte de baixo do cabo. Mas era improvável que fosse algum curto cabo com cabo, a menos que fosse dentro das eletrocalhas, mas aí iria acabar desarmando um disjuntor secundário, um disjuntor de algum circuito, e não um disjuntor principal. Pode também desarmar o disjuntor principal, mas é menos provável, né? Geralmente vai desarmar o disjuntor do circuito. Então, nesse caso, como era o principal, e a tendência é que não fosse isso, né? Agora, outra circunstância em que esse tipo de disjuntor aqui vai desarmar, que não curto-circuito, é a sobrecarga. Mas a sobrecarga, ela na verdade, ela é o desarme por sobrecarga é uma consequência da temperatura interna do disjuntor. A corrente elevada, que caracteriza a sobrecarga, né, uma corrente acima de 40 amperes, que caracteriza uma sobrecarga, ela faria com que o bimetálico do disjuntor aquecesse o suficiente para desarmar também por esse dispositivo bimetálico, né? O bimetálico ele se entorta com a temperatura e ele é calculado aí para que acima da corrente nominal do disjuntor ele cause uma deformação suficiente para desarmar o disjuntor. Só que, como eu falei, isso o disparo por sobrecarga, apesar de o objetivo ser disparar por sobrecarga, mas ele é uma consequência da temperatura. Então, o desarme, de fato, ele acontece pela temperatura. E como que nós podemos ver uma relação de temperatura com o desarme desse disjuntor?
O disjuntor em si, ele não, com corrente nominal, o caso aqui é um disjuntor de 40 e foi relatado que ele disparava com cerca de 20 amperes. Se for parar para pensar, o disjuntor ele não pode estar quente o suficiente para desarmar por sobrecarga com 20 amperes, ele é feito para 40 amperes, aqui dá para ver, né? Mas reparem como é próximo aqui, esse defeito aqui no cabo, ele está bem próximo do polo. Então o que estava acontecendo aqui nesse caso para que esse disjuntor desarmasse? Esse problema aqui, como eu falei, ele não está só na isolação, ele está no cobre também. E por isso, como o cobre ele tá danificado, nós temos um ponto aqui de aquecimento e o cobre ele é um bom condutor de calor, né? Então o que acontece? Nós temos um ponto de aquecimento aqui que é transferido através do cabo, que é um bom condutor de calor, isso ao longo do tempo, né? Demora até que isso acontece, são provavelmente horas de uso até que um aquecimento nesse ponto seja transferido até o disjuntor, mas é o que estava acontecendo, com bastante tempo de uso, e esse calor, então, ele acaba sendo transferido aqui para o disjuntor, nesse caso até é por baixo, né, porque o cabo aqui, como eu falei, ele está por cima nesse caso, mas foi alterado para poder colocar isso aqui para funcionar antes de realmente resolver o problema, mas quando estava acontecendo o problema, isso aqui estava por baixo. Então esse calor ele era transferido para dentro do disjuntor. O disjuntor por dentro ele é metálico também, né? Os dispositivos aqui, os barramentos são todos metálicos. Então nós tínhamos uma transferência de calor desse ponto aqui, do ponto do dano aqui que foi causado no cobre. Acabava causando uma resistência maior. 20 amperes não é nada próximo de 40, mas 20 amperes com uma resistência alta é uma potência bem alta, então a temperatura se eleva muito. Tínhamos temperatura alta, não tão alta a ponto de danificar a isolação aqui do cabo. Vocês podem reparar que não tem marcas aqui de aquecimento extremo, tem pequenos, foi relatado que tinha pequenas marcas de calor, mas não no ponto de criar bolhas e tudo mais. Então, não era um dano muito agudo aqui no cabo ao ponto de gerar um calor extremo, porém era uma fonte aí de dissipação de calor. Até o cabo de cobre, ele pelo cobre ser um bom condutor, como eu já falei, ele acaba propiciando uma dissipação mais eficiente aí desse calor, né? Se fosse, por exemplo, se nesse ponto aqui nós não tivéssemos o cabo aqui para os dois lados que roubasse muito calor desse ponto, nós provavelmente teríamos uma temperatura bem elevada aqui. Mas não era o caso. O cabo em si ele vai roubando temperatura e vai dissipando aqui ao longo dele, né? E como está muito próximo aqui, boa parte desse calor foi para o disjuntor. Não era calor suficiente para desarmar somente por isso, mas lembre-se, né? Nós tínhamos ainda assim o disjuntor geral, nós tínhamos cerca de 20 amperes nesse circuito. Então, 20 amperes no circuito, mais o calor aqui que provavelmente essa temperatura se elevou um pouco em relação à temperatura nominal em que esse disjuntor é calibrado, né? Ele é calibrado para disparar com 40 amperes com temperatura nominal. Agora, se você tem a temperatura um pouco maior, ele vai acabar disparando antes, né? Com a resolução disso aqui, isso aconteceu durante essa semana agora e foi resolvido o problema, parou de disparar. Então, apenas um pequeno dano num cabo aqui, não tão pequeno assim também, né? Mas ainda assim um dano que ficava relativamente oculto, ele acabava fazendo disparar tanto o disjuntor quanto o IDR. É lógico que tem outras circunstâncias em que um disjuntor e um IDR eles podem desarmar de forma intermitente, mas você fazendo essa análise, com certeza, muitas possibilidades aí podem ser eliminadas. Nesse caso, foi um suporte que aconteceu pelo telefone e, com certeza, se fosse necessário uma ida até o local ou uma análise muito maior aí de muitos outros equipamentos, daria muito mais trabalho e muito mais custo também para o cliente. Então, essa análise ela é fundamental. Se o cliente se esse problema ele acontecesse com menos frequência e esse cliente ele continuasse rearmando esse disjuntor e esse IDR quando fosse necessário, ele continuaria com esse problema do cabo com a isolação problemática. Isso poderia até causar um problema maior, né? Então, é bacana que sempre que você tiver um problema aí de um disparo de um disjuntor, se você não souber o porquê, se de repente é uma máquina que você já sabe que gera uma corrente um pouquinho acima do que deveria, e aí você já sabe o porquê o disjuntor desarmou, né? Mas se não for esse o caso, se você não souber o que causou o desarme do disjuntor, do IDR, é bacana que seja feita sempre uma análise antes de ficar rearmando isso todas as vezes, porque
se você tem um carro, por exemplo, e ele acende uma luz de temperatura, você não continua andando com o carro, né? Você para, espera esfriar e depois vai ver o que aconteceu para que não volte a acontecer. E o mesmo acontece com o disjuntor. Esse desarme, ele não é só uma proteção, ele é um aviso também. Então, verifica sempre o que está acontecendo, porque é importante para a segurança e é importante para o funcionamento também, porque esse circuito ele poderia ficar sem funcionar. De repente, com vários disparos, o disjuntor ele não é um dispositivo de manobra, ele é um dispositivo de proteção. Então, ele não tem uma vida útil muito longa em manobras como um contator, por exemplo. O contator ele é feito para ligar e desligar. Então, ele tem uma vida útil muito longa em manobras. O disjuntor, ele não é feito para isso. Ele é feito para ficar ligado lá, vai disparar só quando tiver algum problema relacionado à sobrecarga ou curto-circuito. Então, se ele começar a disparar muitas vezes com carga, isso vai acabar danificando o contato dele, e aí um disjuntor que era para disparar com 40 amperes, como esse, por exemplo, ele vai acabar disparando muito antes, porque o contato já não está suportando mais aquela corrente, ele vai começar a aquecer mais do que deveria, e aí você acaba tendo um problema. Então, sempre investigue aí, é muito bacana que isso seja feito. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreve também no canal e ativa o sino para receber as notificações.